Muito bem, lindinhos e lindinhas, rapidinho, rapidinho, já estamos de volta aqui com a aula 2 sobre as atualizações sofridas pelo texto do Regimento Interno do TJBA. Estamos estudando os artigos 12A até o 12D. E na primeira aula já fizemos lá a explanação dos artigos 12A e 12B. E agora, nesta aula, a gente vai se ocupar dos artigos 12C e 12D. O artigo 12C, ele é bem simplesinho. Vou citá-lo aqui apenas para acalmar o seu coração, mas não acredito que o examinador vá se prestar a fazer esse tipo de pergunta em prova. Porém, se lá no edital vier escrito que vai ser cobrado o regimento interno do tribunal sem fazer qualquer tipo de divisão ou apontamento de quais tópicos do regimento irá cair, então o examinador tem todo o direito a cobrar o que ele quiser. E o artigo 12C vai dizer o seguinte, que a eleição de que trata o artigo 12B, que é a eleição do ouvidor e do ouvidor substituto, vai ser regulada por norma específica editada pelo Tribunal Pleno por meio de uma resolução, certo? Repetindo, o artigo 12C, ele informa que a eleição de que trata o artigo 12B, que é a eleição do ouvidor e do ouvidor substituto, vai ser regulada por uma norma editada pelo Tribunal Pleno através de uma resolução, ok? Então, agora passando para o artigo 12D, o artigo 12D vai informar sobre a posse do ouvidor e do ouvidor substituto. O artigo 12D nos informa que esta posse do ouvidor e do ouvidor substituto vai se realizar na forma do artigo 12. O artigo 12 que a gente estudou nas primeiras etapas de estudo do regimento interno. Tem uma playlist aqui só sobre o regimento interno do TJBA, então não tem como a gente se perder, é só acessar a playlist e assistindo as aulinhas lá na sequência que você não se perde aqui nesse nosso estudo pré-edital, certo? Então, o artigo 12D, em síntese, ele informa que a eleição, que a posse do ouvidor e do ouvidor substituto vai se dar na forma disposta no artigo 12. O artigo 12 normal, o artigo 12 sem letrinha. Então, lá no artigo 12 da norma, o artigo 12 normal sem letrinha, a gente vai ver lá que os eleitos para a mesa diretora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, eles vão tomar posse diante do Pleno numa sessão especial que vai ocorrer no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Então, repetindo novamente, é até meio pleonasmo dizer isso, repetir novamente, mas enfim, o que é que a gente não faz pela didática? Então, artigo 12D diz que o ouvidor e o ouvidor substituto, eleitos da forma que trata o artigo 12B, vai tomar posse, eles dois vão tomar posse diante do Tribunal Pleno em sessão especial ocorrida no primeiro dia útil do mês de fevereiro, tudo bem? Então, com relação aos artigos 12A até o 12B, era o que tínhamos para o momento. Esses artigos 12A, eu acho que eu falei até 12B, né? Não. Artigos 12A até os artigos 12D vai tratar da existência da ouvidoria, vai informar que a ouvidoria judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é órgão autônomo, integrante da alta administração e que a sua direção fica a cargo do ouvidor. Posteriormente, nós vimos que esse ouvidor e o ouvidor substituto que só age, só entra em ação
se for caso de ausência ou de impedimento do titular. Esse ouvidor e esse ouvidor substituto, eles são eleitos pelo Tribunal Pleno para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Aprendemos em outras normas que se está escrito permitida a reeleição, é porque não tem limite nessa reeleição. Se estivesse escrito permitida uma recondução, significaria que haveria a possibilidade de haver apenas uma reeleição. Mas se está escrito permitida a reeleição, então entendemos que esse ouvidor e esse ouvidor substituto podem ser reeleitos mais de uma vez, certo? Então, o artigo 12C, como comentamos, é um artigo de pouca importância, mas a gente colocou ele aqui só para acalmar o seu coração. O artigo 12C, ele vai informar que a posse do ouvidor e do ouvidor substituto vai se dar como na forma do artigo 12, o artigo 12 normal, sem letrinha. E se você voltar lá no artigo 12 normal, sem letrinha, você vai lembrar que a posse daqueles que foram eleitos para os cargos da mesa diretora do tribunal vão tomar posse no primeiro dia 8 de fevereiro, diante do pleno, numa sessão especial. Então, o ouvidor e o ouvidor substituto, uma vez eleitos, eles também vão tomar posse, diante do pleno, no primeiro dia útil do mês de fevereiro, também numa sessão especial, certo? E o artigo, bom, já vimos todos os artigos 12A, 12B, 12C e 12D, então eu vou terminando essa aula por aqui, te pedindo, por favor, deixa aí, registra seu joinha, dá esse moral para Pro, deixa aí nos comentários o que foi que você achou, o que é que você está achando desses nossos estudos acerca do regimento. Se você não quiser falar com a gente aqui, quiser falar conosco com uma prova de forma mais privada, de forma mais fechada, você pode falar também com a gente no direct do nosso Instagram, que o link para o nosso perfil vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode também deixar um WhatsApp para a gente, o número do WhatsApp também está aqui exposto na descrição aqui do vídeo. Tudo bem, lindinhos e lindinhas? Então, a gente se vê num próximo momento em que vamos comentar as atualizações sofridas pelo regimento interno do TJBA. Tudo bem, lindinhos? Fiquem com Deus e abraços da Pro.